Olá, pessoal. Vocês acompanharam nosso último vídeo do nosso trabalho com relação ao direito de desconexão. E hoje a gente vai iniciar o nosso periódico de vídeos falando um pouco sobre o avanço tecnológico a partir das revoluções industriais e a relação desse tema com o direito à desconexão. Então, a Revolução Industrial, ela foi considerada pelos historiadores como um período de grande avanço tecnológico que ocorreu na metade na segunda metade do século XVIII. Então, esse avanço ele permitiu que a indústria moderna se desenvolvesse e também ocasionou em diversas transformações no processo produtivo, já que a maquinofatura substituiu a manufatura e as relações de trabalho que foram alteradas com a proletarização do trabalhador. O processo de revolução industrial ele aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra, com o uso inicial da máquina a vapor, que foi construída inicialmente em 1698 e aperfeiçoada em 1765. Então, com o tempo, as máquinas elas foram melhorando seu desempenho, como a máquina de indústria têxtil, teve um grande destaque para a máquina de water frame, que ela produzia fios de tecido com a força motriz da água, e essas máquinas elas foram substituindo, por exemplo, os artesãos, que tinham um processo lento, eles tinham que ser especializados em manufaturar tecidos. Então, esse processo ele também era caro para o patrão, já que eles tinham que contratar pagando bem, porque era um trabalho especializado e que dava muito trabalho. Então, a partir do surgimento das máquinas, elas produziam muito mais. E também, a partir disso, a mão de obra ela aumentou muito, porque muita gente ficou desempregada. E uma vez que qualquer um poderia realizar esse trabalho de vistoriar as máquinas, isso resultou na desvalorização do trabalhador, já que é, quando você tem uma grande demanda, uma grande, como é que eu posso dizer isso? Um grande número de trabalhadores e também um grande número de vagas, o salário ele vai diminuir. Então, o salário que era de 33 shillings em 1795, em 1829 ele se tornou de 5 e 6 shillings. Então, ele é obrigado a aceitar uma jornada de trabalho extenuante e que, em muitos casos, ela se estendia por 16 horas por dia, com a pausa de 30 minutos. Então, isso se tornou meio que uma escravidão disfarçada, porque não havia nenhum tipo de segurança no trabalho, os acidentes eram comuns, eles não recebiam pagamento muitas vezes nos períodos corretos, não tinham férias. Então, é, na primeira revolução industrial, houve essa substituição das máquinas, dos trabalhadores pelas máquinas. No entanto, atualmente a gente pode perceber que as máquinas elas estão ajudando os trabalhadores a realizar seu trabalho de forma mais confortável e produtiva. Porém, como tudo na vida, tudo tem ônus e bônus. Há consequências, visto que com essa facilidade a jornada de trabalho ela aumenta e o direito à desconexão ele vem sendo evocado pelos juristas, visto que o direito à conexão ele não possui previsão legal, só em relação aos direitos fundamentais. No entanto, deve haver esse limite entre a vida pessoal e a profissional, que com essa ajuda das máquinas, dos computadores, do teletrabalho, essa divisão ficou borrada. Então, nos padrões atuais, pós-pandemia, a gente pode verificar uma quarta revolução industrial, que marca uma sociedade nova, uma nova organização de trabalho, com pressão para atingir metas, sobrecarga, ritmo intenso, divisão de tarefas, e esse controle da jornada, esse descontrole da jornada, na verdade, em que muitas vezes o trabalhador trabalha de casa muito mais do que ele trabalharia se ele tivesse no ambiente de trabalho em si.
Então, a disseminação da internet e o desenvolvimento desses aplicativos, plataformas digitais, no contexto da quarta revolução industrial, eles acarretam o surgimento de um novo modelo de produção, que é justamente o trabalho digital. E, com efeito disso, a ausência de limitação da jornada de trabalho. Então, isso possibilita a jornada superior a 8 horas diárias e 44 semanais, que compromete completamente o direito fundamental à saúde e integridade física e mental do trabalhador, que são os artigos 5º, inciso 5 e 10, artigo 6º, 7º e 196 da Constituição Federal de 1988. E porque, além disso, ao, ao ponto que você exclui o teletrabalho da limitação da jornada, você potencializa a hiperconexão e a realização de jornadas extenuantes, bem como a exigência de constante disponibilidade do trabalhador para essas respostas imediatas que você necessita, de telepressão, de justamente essas propostas indecorosas de trabalho. Então, isso compromete o descanso do trabalhador, compromete o lazer, o convívio familiar do trabalhador e viola claramente um direito fundamental, a desconexão. Então, o direito à desconexão ou o direito ao não trabalho é o direito fundamental implícito de não estar à disposição do empregador nos momentos de folga, nos feriados ou ao final de sua jornada de trabalho. Busca-se, assim, garantir a dignidade da pessoa humana e a valorização social do trabalho. Então é isso, pessoal. Foi esse o vídeo sobre o surgimento, entre aspas, do direito à desconexão e da jornada de trabalho. Então, até o próximo vídeo e até mais.